O filme dramático brasileiro A Festa do Léo está prestes a estrear, e eu fui convidado para entrevistar os diretores e o elenco do filme. Você vai conferir esse papo agora, mas antes eu vou pedir aquele seu like, a sua inscrição, para apoiar que eu consiga trazer cada vez mais pessoas para falar aqui nesse canal, trazer mais esse tipo de conteúdo para você. Agora, sem muita enrolação, vamos começar com o pessoal da Festa do Léo. Gente, primeiramente, parabéns pelo filme de vocês. Eu assisti ele hoje de manhã, achei ele super bacana, gostei pra caramba. E é aquilo, eu venho do cinema e acabei indo trabalhar com jornalismo porque a vida tem dessas. Então, quando eu vejo pessoas que fazem filmes e estão fazendo filmes, eu sempre me vem aquela abelhinha no cangote mandando fazer essa pergunta: quais foram os principais desafios para vocês realizarem tudo aquilo? Porque ele é um filme que ele parece ser muito pequeno, mas ele é bem grandioso quando a gente parar para pensar. A gente tem uma diversidade gigante de cenários, e isso deve ter dado muito trabalho de produção, planejamento, construção, e aquela quantidade de atores e extras, figurantes. Como foi para vocês manejar tudo isso? O Jonathan Hogg, você conversou com ele, o ator do... Não, não, primeiro eu tô falando com vocês. Depois. Ele falou sobre isso, cara. Ele falou, cara, quando eu li o roteiro, porque o que ensinam é, o primeiro filme você deve ser bem contido, 2, 3 locações. E o próprio Jonathan também, que é a família, que é nós do Morro desde criança, falou, cara, meu irmão, que filme é esse, né? Eles estão muito doidos. Mas acho que todo mundo acreditou desde o início, assim, o Diogo que tá aqui, produtor, em nenhum momento ele se intimidou, assim, é meio fla-flu, né? Vamos jogar no Maracanã, pô. Maracanã, vamos jogar. Final, chegamos, agora é começar o jogo, né? Mas é muito mais que isso, Hugo. A sua pergunta é interessantíssima, porque a Luciana agora lembrou que a gente não. Cara, em 2000 a gente fez o nosso primeiro curta-metragem, né? Que foi o Jeito Brasileiro de Ser Português, foi o edital da Rio Filme, e a gente até convidou o Dibi Lutfi, cara, que é o câmera, né? Que fez Terra em Trânsito, Tudo Bem do Jabor, Grande Cidade. Era um fotógrafo histórico, até chamado de Steadicam, brasileiro e tal. Então a gente está nessa já há um tempo, assim, o Mina de Ferro Brasília, foi a Berlim, foi a Clemão Ferrão, Picolé Pintinho Pipa abriu o Biarritz, eu fui a Cannes com a Distração de Van. Mas um longa-metragem é uma história completamente diferente, cara. É muito diferente. O desafio é infinito, ele não termina. O set termina, você continua trabalhando ali. Mas, Gustavo, deixa eu pegar, só aproveitando aqui a sua deixa, para te falar, Hugo, que também só foi possível porque é uma família. E aí, assim, a gente está falando de Vidigal, mas, cara, podia ser, sei lá, numa cidade do Japão, podia ser Copacabana, podia ser qualquer outra coisa. Eu acho que nunca aconteceu um filme desse, Hugo, assim, que a equipe, o elenco, são de um mesmo lugar, filma uma história que se passa no mesmo lugar, naquele lugar. Então, por que era possível? A gente vamos deslocar, vamos filmar uma cena aqui e no mesmo dia vamos para a cena lá do outro lado. Bom, todo mundo conhece com uma palma da mão aquele lugar, na equipe e no elenco. Os moradores, isso também é uma coisa que é uma tensão muito comum no cinema, que é os moradores ficarem chateados com quem está invadindo a sua área para filmar. Lá não tinha isso. Lá era o contrário. Eu já contei isso, né? A Luciana e o Gustavo lá na nossa estreia lá no Festival do Rio. Mas ao contrário, chegava para montar a nossa base lá numa casa de alguém, na porta da casa de alguém, as pessoas passavam e falavam, e aí, Pio, como é que tá sua mãe? E aí, Lu? Então, assim, era uma coisa muito única. Eu acho que é uma coisa muito única, muito comunitária, realmente. E acho que isso tornou possível realmente fazer um filme. Você foi perfeito, assim. Parece que é pequeno, mas é um filme com muita locação, muito elenco. E aí só foi possível por isso. Mas é importante também, né, Diogo, pensar que o Hugo colocou as coisas que... Você colocou as dificuldades que eu considero as maravilhas do filme. Apenas coisas que nos animavam. A gente falava, caramba, a gente tem que conseguir fazer tantas locações por dia. Caramba, a gente precisa conseguir essas coisas aqui. Então vamos tentar botar as casas perto. Então vamos tentar que a escada de tal seja perto, né? Que eu acho que essas coisas vão fazendo. Acho que o grande desafio mesmo de você fazer um filme desse tamanho foi o que a gente conseguiu a partir do momento que a Coqueirão se junta com a gente e começa a trabalhar com uma cabeça de produção, né? Porque nós somos criadores, temos toda essa história, criadores de cinema, temos toda essa história com o Grupo Nós do Morro, mas nós não somos produtores de longa-metragem. Como o Grupo Nós do Morro, nós conseguimos produzir
curta-metragem, né? Que é como o Gustavo falou, quando você vai para longa, é uma outra Através dos esfera. editais. Então, eu acho através que dos editais também. o maior desafio dele mesmo era levantar esse dinheiro, era ganhar edital, como ele fez com o edital da Rio Filme, e era levantar parceiros, porque só um edital não fazia. Ele já foi apertadinho com todas as parcerias que nós tivemos de financiamento, por conta disso, porque ele talvez, por ser um primeiro filme, deveria ser um BO, ele filma com um orçamento de baixo orçamento, mas ele, na verdade, não era um baixo orçamento. Então, por isso que o Diogo fala também que foi possível porque somos uma família, né? Porque todo mundo ali estava também unido para que aquilo acontecesse. Embora unido, mas todo mundo ganhando, que é, para mim, sempre um sonho. Eu sou uma pessoa que, muitas das vezes, eu pago para fazer cinema. A maior parte dos meus filmes, dos meus curtas-metragens, eu não ganhei dinheiro, entendeu? Pelo contrário, eu gastei meu cartão, eu paguei, eu dei o meu jeito, eu pedi a minha mãe faz uma comida nesse dia, né? Então, também ter essa dignidade de fazer um filme aonde eu receba, aonde ele realmente é um trabalho para todas aquelas pessoas, não só para mim, porque também assim, muitas pessoas que são equipe Nós do Humor, porque às vezes a gente faz muita coisa a fim de fazer, porque a gente precisa fazer, e nesse a gente tinha essa dignidade, mesmo que fosse na dureza, mesmo que não fosse o filme mais cheio do dinheiro que pagou os melhores cachês, sabe? Mas isso também é muito importante, dizer que ter dinheiro nos trouxe até aqui e vai nos levar no cinema. Luciana, cara, eu fiquei até emocionado com a sua palavra, porque eu também, como eu falei, eu venho do cinema, né? Eu sou formado em cinema, eu estive em festival, e você falou uma coisa que é verdade. Às vezes a gente paga para trabalhar no cinema nacional, porque a gente, infelizmente, não vive num país que tem uma indústria cinematográfica como em outros países. Nós fomos o terceiro país do mundo a desenvolver a tecnologia cinematográfica, somos um dos pioneiros do cinema, mas a gente não tem o espaço cinematográfico que a gente merece, e a gente tem que escutar de pessoas que não estão no meio, pessoas que, às vezes, por uma falta de informação, acabam falando coisas de o cinema brasileiro é só favela, o cinema brasileiro é só dor, é só isso, é só aquilo, o brasileiro não sabe fazer cinema. E o filme de vocês, eu acho que, eu posso estar errado, e aí eu gostaria que vocês comentassem, porque ele é um filme que se passa na favela, mas ele não é sobre a favela. Ele é um filme sobre relações familiares, sobre uma mãe com um pai, com um filho, vivendo aquele ambiente. E aí vem a minha segunda pergunta, que é justamente isso. A favela é o principal cenário, mas como foi vocês chegarem nesses personagens e trabalhar esses personagens que, de fato, vivem naquela situação, mas eles não são verdadeiramente o foco? Olha aí. Eu vou É, que... vou começar comentando o que, para mim, ele é um filme de favela, sim. A favela também é personagem. A favela como esse lugar de aquilombamento, esse lugar que une as pessoas, esse lugar onde você tem consciência de que a sua localização lhe bota como alvo dessa sociedade. E isso eu acho que está dentro do filme. Então, é só para dizer que a favela ela também está dentro do filme. Para mim, ela faz parte do filme. E ela, então, pare esta mãe dentro desta condição que é Rita, né? E ela, então, engendra esta família, que é a família de Rita, que está passando por muitos problemas. Mas que o seu maior problema, eu acho que isso dá para ver no filme, como a gente também se relaciona com o dinheiro, o maior problema, ele é social e ele é financeiro, né? Então, eu acho que isso é que vai trazer essa universalidade que você lê como ele não é um filme de favela, ele está na favela e ele é um filme de uma família, né? E sim, ele é isso, sim. E eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido chegar em você desta forma, porque ele é isso, né? Mas eu tenho certeza que esta família, talvez numa condição de classe média, talvez ela tivesse soluções diferentes. Talvez ela tivesse oportunidades de soluções diferentes da que está tendo a família de Rita. E isso nos interessa. Isso nos interessa porque nos interessa discutir o mundo através do cinema. Porque nos interessa também colocar esses corpos com subjetividade, com sonhos, com problemática, né? Esses corpos que a gente está acostumado a ver no nosso audiovisual, na maioria, na que normalmente se transborda ou
como o marginal ou como sem voz, o subalterno, aquele que não pode falar. No entanto, Rita, ela tem voz. Ela tem tanta voz que ela vai tomar para si o seu destino. Então, eu acho que é sobre isso que esse filme vem falar. Ao mesmo tempo, a gente queria que ele fosse um filme para ser visto pela família inteira, porque eu acho que ele é um problema de família, a gente tem questões assim, e porque eu queria que a gente se espiasse, né? Porque a gente vê muito pouco a família favelada, o pai favelado, a mãe favelada. Muitas vezes, quando o audiovisual, e aí vou ser bem sincera, principalmente o audiovisual dos últimos 20 anos, né? O audiovisual que vai vir aí a partir do Cidade de Deus, ganhando a carona de que pode de novo entrar nesse espaço, né? Que eu acho que a gente já tinha entrado nesse espaço de forma mais delicada, mais poética, quando era o cinema novo. Eu acho que agora, quando a gente voltou muito focado, né, num American Movie, que a gente trouxe de lá e foi mascarando por aqui, sabe? Muito envolvido com o cinema estadunidense, que eu acho que fala pouco, consegue captar pouco o que está de verdade nesse espaço, né? As suas filosofias, aonde esse espaço tem de amor, e a gente ficou falando muito de violência, e eu tinha um desejo de falar, tenho sempre um desejo de falar de amor dentro desse espaço, né? Porque, para mim, a favela é um espaço de muito afeto, muito afeto. É aqui que eu me formei mulher, é que eu me formei cineasta, me formei pensadora, né? É aqui que estão os meus amigos, estão a minha família. Então, é essa favela que eu desejo estar no cinema através da história de Rita. Ok, gente, muito obrigado por estarem aqui me recebendo. Eu assisti o filme de vocês hoje de manhã. Eu gostei bastante do filme. Parabéns pelo trabalho de vocês. E como sendo alguém que não veio do jornalismo e sim do cinema, eu sempre gosto de perguntar, principalmente para os elencos, para os atores, para as atrizes, o que passou na cabeça de vocês para interpretarem esses papéis? Como foi a construção dessas figuras? Eles são tão reais que parece que vieram de um documentário. Então, como foi o processo de vocês? Bom, Matheus, agradeço pela entrevista e eu queria dizer que essa mulher, ela, na verdade, ela está em mim, né? Eu sou nascida e criada no Vidigal e eu convivi, posso dizer que eu convivi com mulheres muito parecidas com a Rita, né? Então, uma questão de identificação, eu sei falar sobre essa mulher e queria dizer que realmente parece um documentário porque é muito sincero, é muito singelo, é uma história de cotidiano ali, cheia de altos e baixos, é um cotidiano que a gente ri, que a gente chora, que a gente se emociona e tem que continuar a trilhar, tem que continuar a caminhada, né? Então, essa mulher, a Rita, ela é típica brasileira. Então, não posso dizer que a Rita mora só no Vidigal, a Rita mora no Brasil. Ela circula por todos os lugares, né? Então, muitas mulheres vão se identificar com a história dela, muitas pessoas, muitos homens, né, vão se identificar com a história do Dudu, com a história de todos os personagens, porque são histórias que se conectam com pessoas, né, com seres humanos, é muito humana essa história. Então, acho que por isso aquela sensação de ser documental, né? A gente realmente passou ali durante... Eu morei no Vidigal minha vida quase toda, e eu entrei no Nós do Morro com 8 anos, então você imagina quantas vezes eu subi e desci aquela ladeira, né? Então, muitas e muitas vezes, né? Então foi fácil fazer essa parte. Mas a gente usou muito do nosso talento, assim. Eu posso dizer talento porque realmente o Nós do Morro é uma escola que primeiro te ensina a ser humano, né? Quando o Guti Fraga, que é o nosso grande mestre, fala para a gente tem que ser um cidadão direito, né? Começa ele ensina desde a gente não jogar o papel no chão até a gente interpretar grandes personagens, como a gente está fazendo hoje. Então, eu fico muito feliz de estar podendo falar dessa mulher, desse grupo de seres humanos, né? Das comunidades, né? De pessoas brasileiras. Então, acho que por isso que você vê tanta verdade nisso, assim. Fala aí, John. Bom, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. É Hugo, né? É Hugo.
Isso, Hugo. Hugo, é porque a gente estava com o Matheus antes, aí eu já estava confuso. Sem problema, sem problema. Bom, foi um prazer. Bom, é um personagem bastante complexo, assim, foi um desafio muito grande, na verdade. Eu acredito que o que me ajudou, inclusive a gente falou sobre isso, primeiro entender qual que é a função desse personagem nesse filme. Logo de cara eu era contra ele, porque eu entendi que o filme era um filme completamente feminino, né? Um olhar feminino, escrito por uma mulher, dirigido e protagonizado literalmente, mas pensado para ser um filme que a perspectiva e a narrativa sobre a história da mulher, como a Cintia coloca muito bem, né, a mulher brasileira. E quando eu lia o filme, eu não estava para fazer o Dudu, então eu li um olhar para ele de muito julgamento, então era até difícil, assim, né, as primeiras vezes de contato que eu tive com a história. Então, quando veio essa responsabilidade, a primeira coisa que eu pensei, assim, que era uma coisa que eu já estou há muito tempo pensando e fazendo, inclusive ressignificando, como tratar o corpo preto na tela. Eu venho de uma geração que a gente foi ferramenta para simbolizar a degradação do corpo preto, o estereótipo, atribuindo uma imagem destrutiva ou negativa para esses corpos. Pensando por esse princípio, eu não faria esse personagem. Só que essa história era mais forte do que eu, era mais forte do que essa ideia que estava na minha cabeça. É sobre a história de um garoto que sonha e tem um pai que está doente. Só que o filme também não trata dessa doença, mas trata dessa mulher que resiste a esse trauma, esse drama, entende em que situação esse pai está. Eu também entendi, e aí eu comecei a fazer defesas em relação a ele. E então foi um personagem que até hoje eu acho ele complexo. Assim, eu tinha medo do Dudu em várias circunstâncias, mas foi importante encarar esse desafio. Ok, perfeito. E eu adorei o seu personagem, principalmente, Jonathan. Eu gostei bastante, porque ele é um personagem que ele é um pai que não sabe ainda, que não sabe ser o pai, e ele tem vários problemas ali, e que isso vai dificultando ele a descobrir como ser um pai. E eu não vou falar muito porque eu não quero dar spoiler para quem tem não assistiu o filme. Então, eu gostaria de fazer minha segunda pergunta, a pergunta que eu gosto de fazer para todos os atores e atrizes que eu encontro, que é o seguinte: existem momentos em sets de filmagem que as coisas não acontecem do jeito que deveriam acontecer, que o ator acaba sendo pressionado para ir para um lado, às vezes para o outro. Teve algum momento que vocês falaram, como eu entrei nessa situação e como eu vou sair dessa? Não, esse set foi muito, muito pautado no amor, porque a gente, obviamente, tem lá as questões de, né, técnicas, essa coisa toda, mas pensando no coletivo, assim, a gente não teve nenhum problema maior, assim, a gente se celebrava todo dia, porque a gente estava com saudade de fazer isso junto, né? De estar junto no set, de contar uma história junto, porque todo mundo entrou criança, né? Então, Luciana Bezerra, Gustavo Melo, meus amigos de infância, Jonathan, meu amigo de infância. Então, a gente se via, a gente se revê, a gente se reencontrou todos os dias. E foi muito, muito bom estar nesse set, de verdade. Eu ficava exaurida de subir e descer ladeira 250 vezes. Mas eu subia e descia com um prazer que você não imagina, porque eu estava com os meus amigos e a gente gosta de falar de arte, a gente gosta de fazer cinema. Então era um gostinho especial. Sabe, Hugo? Foi muito, muito especial. Então, os problemas não eram maior, não foi, o problema não foi maior, assim. Se teve algum problema, não foi maior do que o benefício que foi estar todo dia com essa galera no set, com os nossos amigos queridos e fazendo esse filme tão lindo, sabe? Que a gente pôde ter tanta troca emocional, tanta. Eu falo que foi uma cura coletiva, né? Porque todo mundo pôde. Nós fomos tocados, né? Cada um na sua parte
pelo tema que é, né? Eu acho que é um tema que muita gente vai se rever quando você assiste, você vai remexer lá suas caixinhas e falar, caramba, poxa, isso aqui me toca aqui, me toca ali, minha mãe foi uma guerreira, meu pai teve esse problema, não sei o quê. Então, não vai tocar só quem estava fazendo, quem está assistindo também vai ser tocado. Então, em vários momentos a gente era arrebatado pela emoção, falava, meu Deus do céu, peraí, tem que voltar para cá, tem que voltar para Rita, não é assim, tia, é a Rita. E tinha essa confusão aí emocional, mas a gente seguiu com muito amor e o filme tá aí lindão, porque a gente teve muito afeto, né, John? Era interessante porque a gente está tratando de um drama, mas era divertidíssimo fazer a cena e tal. Eu lembro de 3 momentos na trajetória do meu personagem que para mim era muito difícil, que é a hora que a mãe vai buscar ele lá, que ele está carregando areia, a hora que eu estou me despedindo dele na casa, que é depois do embate com ela, e a hora que ele está sozinho, porque eu estou sempre num trânsito em relação à Rita. Então, toda vez que ela se apresentava para ele, ela impactava a vida dele radicalmente, porque é isso, ela está tomando decisões radicais, ou tentando tomar uma decisão radical no sentido em relação ao filho. E eu era o obstáculo e o problema nesse caso. Então, assim, tomar as decisões de interpretação, como você falou, para que lado eu ia, eu sempre pensava que, tipo, você é o culpado desse problema. Então, eu não podia ter reações de quem está se defendendo, né? Era uma reação de quem estava causando um impacto negativo e fragilizado ao mesmo tempo. Então, como é que eu consigo trazer essa humanidade nesse limbo, nesse fundo do poço? E aí eu tive questionamento, assim, às vezes de direção, às vezes até com de interpretação. Eu lembro do o Mikael, né, que ele vai lá, sendo vai me dar uma dura, ele falou, porra, Jonathan, eu não estava entendendo porque que tu estava reagindo desse jeito. E depois que ele assistiu o filme, ele me ligou, ele falou, caramba, Jonathan, que loucura, cara, que... Falei, pois é, era muito arriscado para mim, ele mesmo trouxe isso, ele, pô, qual é? Conheço o Jonathan é melhor do que isso. Ele ficou me julgando. Pô, vamos aí, meu irmão, dá um gás. E o personagem, ele não tem gás, ele não tinha não é um personagem viril, né? Então, resistir a esse lugar que eu sempre atuei, ou que eu sempre, né, que às vezes faz parte da minha personalidade, foi um desafio. Mas é isso, foi super divertido fazer. Gente, meu tempo acabou aqui, eu então só tenho que agradecer vocês por essas palavras. Obrigado pelo trabalho de vocês no filme. Eu acho que o público vai gostar bastante e espero ver no cinema numa tela grande, porque eu acabei assistindo na minha TV de casa e não foi a melhor experiência. Eu preciso de uma tela grande para absorver mais esse filme. Esse filme merece uma tela grande, né, Hugo? Isso Obrigada, aí. Viu? Obrigada. Valeu, gente. Obrigado pelo convite para conversar com esse pessoal incrível e eu adorei o papo, espero que vocês também tenham curtido. E, claro, se você puder, já deixa aquele seu like, a sua inscrição aqui, para me ajudar a trazer novamente esse tipo de conteúdo. Vejo você num próximo vídeo. Se você quiser saber minhas impressões sobre o filme, ele está aparecendo no card aqui do lado, então é só clicar para você assistir. E não se esqueça, seu tempo é valioso, seu dinheiro é precioso, eu estou aqui para te ajudar a escolher os melhores filmes para você assistir no seu final de semana, sempre um vídeo de cada vez. Vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!